Como eu estava dizendo, o nosso tema dos dois próximos domingos é acepção de pessoas. E o texto que vai ser referência para a gente nesses dois domingos está lá em Tiago 2. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para ficar mais fácil para acompanharmos aí a leitura, tá? Bom, eu vou ler aqui para vocês, então. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem aos outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tá? Esse texto assim é muito assim, muito claro, né? E ele trata de um pecado. Todo pecado é feio, né? Mas esse é feio demais, vamos dizer assim, né? Fazer acepção de pessoas não é uma coisa boa, né? Realmente não é uma coisa boa. E talvez se fôssemos perguntar, ou se cada um de nós se examinasse e se perguntasse: "Ó, eu faço acepção de pessoas?", eu acredito que todos nós talvez disséssemos: não, eu não faço, né? Isso não está em mim, né? Eu não faço distinção entre as pessoas. Se isso for realmente verdade, a gente poderia encerrar, né, a nossa aula de hoje aqui, né? Para que estudar uma coisa que não nos afeta, né? Eu acho que seria perder tempo, talvez. Eu reservei aqui, eu vou dar um pequeno passeio para vocês em alguns conceitos para a gente tratar desse tema de acepção de pessoas, né?
que eu acho que são bem relevantes. Talvez possa dar uma ideia de que a gente está saindo assim meio do tema, mas no final eu espero que vocês consigam assim entender bem o que me tocou e, e que da mesma forma possa colaborar com vocês, ou seja, possa nos enriquecer para que a gente olhe com mais atenção esse pecado que tem sido negligenciado, né? Tem sido negligenciado principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né? Esse sofrimento todo que muitas pessoas estão passando, dá para se encaixar bem nessa questão de acepção de pessoas. Nós aí ficamos aí bem emotivos, como quando, em algumas semanas atrás, ouvimos falar do que estava acontecendo na Itália, por exemplo, um monte de gente morrendo, aquela loucura toda, na Espanha também, né? Ficamos assim emocionados. Agora a coisa está chegando no Brasil, a gente fica preocupado, mas talvez poucos de nós sabemos o que está acontecendo ano após ano lá na África. Quantas crianças morrendo de fome, né? Isso é ou não é acepção de pessoas, né? Por que eles são menos importantes, né? Porque a gente se dói tanto com o que acontece na Europa e ignora o que acontece na África, né? É uma forma de distinguir as pessoas, sem dúvida. Então, eu queria tratar com vocês alguns conceitos. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. São coisas assim para lá de conhecidas de nós todos, né? Parece muito básico, mas mesmo assim eu faço questão de tocar nesses pontos novamente com vocês. Deixa eu compartilhar a tela novamente. É sobre Deus e o pecado, né? Alguns, como eu disse, alguns conceitos básicos. Bom, o que é o pecado? Lá em 1 João 3,4, nós lemos que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Isso muito claro para todos nós, né? O pecado desagrada a Deus. A transgressão à lei de Deus é o pecado. Nós sabemos também que todos nós somos pecadores. Lá em Romanos 3:23, um texto muito conhecido também, nós lemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós lemos também agora há pouco em Tiago 2:10, que, pois quem obedece à lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, nós sabemos o que é o pecado, sabemos que todos nós somos pecadores e sabemos também da consequência do pecado, lá em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso para nós é muito claro. A gente ouve isso na igreja desde pequenininho, ali na escola dominical, ali, né, junto com as crianças. Mas se nós temos a consciência disso, por que o pecado nos afeta tanto? Quando nós ouvimos as recomendações do Ministério da Saúde com relação a essa pandemia, a gente se apressa, pelo menos a maioria, se apressa em obedecer. Você não sai de casa, você coloca máscara, porque você corre um risco, não é certeza, mas você corre o risco de se contaminar. E se for contaminado, você corre o risco, também não é certeza, de que isso se agrave, né? E que se agravar, você corre o risco de não conseguir se recuperar. Essas incertezas fazem com que a gente tome cuidado e se precavenha aí da melhor maneira possível.
Porém, a visão do pecado e a consequência dele não é uma possibilidade, é uma coisa real. Mas, apesar disso, a gente talvez não tome os mesmos cuidados, né? Eu só consigo ver que talvez em algum desses pontos aí não haja consenso, ou melhor, que a gente não esteja realmente convencido de que as coisas funcionam assim, né? Quando eu falo a gente, eu me refiro a nós mesmos, cristãos, e ao mundo de maneira geral, né? Talvez as pessoas não tenham uma consciência do que é realmente pecado, ou não conhecem a lei de Cristo, né? Pode ser também que alguns considerem pecadores. E se, por acaso, se considera pecador, talvez não imagine que a consequência do pecado seja tão forte como, como a morte, como nós lemos aí. E por que as pessoas pensam dessa maneira? Vamos ver um pouquinho o que a visão do catolicismo para o pecado. São Tomás de Aquino, lá no século XIII, ele definiu o que já vinha sendo discutido há séculos atrás aí, e que ele chamou de 7 pecados capitais. O objetivo era facilitar a população, ou melhor, aos fiéis, né, o cumprimento dos 10 mandamentos. E ele definiu o que seriam os 7 pecados capitais, como esses que vocês estão vendo aí. A soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça, né? Então, veja bem, é como se a Bíblia, o que está ali, não fosse suficiente para esclarecer as pessoas do que Deus esperava delas ou não. Então, ele definiu, a Igreja Católica definiu essa lista. Para cada um desses pecados, eles associaram virtudes. E no lugar da soberba, a humildade; no lugar da avareza, a generosidade; da luxúria, a castidade; no lugar da ira, a paciência; ao invés da gula, a temperança; no lugar da inveja, a caridade; e no lugar da preguiça, a diligência. Essas são as virtudes que se contrapõem aos pecados, né? aos 7 pecados capitais. Mais recentemente, né, em 2008, o Observatório Romano, né, que é um órgão lá da Santa Fé, ele atestou que o pecado passou a ter uma dimensão, né, do que se tinha até então. Se a gente observar esses 7 pecados capitais, a gente pode ver que são comportamentos assim pessoais, né? E a igreja achou que isso não era o suficiente, ou melhor, não se encaixava para a realidade que vivemos hoje. Então, ela definiu outros pecados, são pecados adicionais, são que têm uma influência assim social maior, né? A pedofilia, o aborto, a manipulação genética, o tráfico de drogas, a riqueza desmensurada e poluição ambiental. Se Jesus não voltar, eu não sei se essa lista não vai ser ampliada, né? Então, a gente vê um contrassenso com o que Jesus fez, né? Na verdade, a gente sabe que os 10 mandamentos, eles são resumidos em 2. Então, a ideia não é ampliar, é reduzir, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Isso é muito claro para a gente. Mas
foi isso que a igreja fez e se tornou popular, né? Isso é conhecido até hoje. Mas por que eu estou falando isso para vocês? É porque a igreja, na Idade Média, hoje um pouco menos, mas ela tinha uma influência muito grande sobre o que as pessoas criam, né? Certamente a influência da igreja na Idade Média talvez fosse tão forte como é hoje, como são hoje as mídias sociais na vida dos jovens ou na nossa vida de maneira geral. Então esses conceitos formaram o caráter das pessoas, século após século, né? O catolicismo foi um pouco mais adiante ainda. Ele tipificou os pecados. Ele chama de pecado original, né? Pecado original é um atributo em termos explicativos a Adão e Eva, quando viviam no paraíso. Teologicamente, é uma espécie de mácula que se limpa com o batismo. Então, o que a igreja propagou durante muito tempo foi isso, né? O pecado original tinha a ver lá com Adão e Eva, e que a forma de você se livrar desse pecado, dessa mácula, seria através do batismo. Também tem o chamado pecado venial. O pecado venial é uma falha leve que, embora deva ser confessada e absolvida, se não o for, não conduz o homem à condenação perpétua. Esse é o pecadinho inocente, né? Que não faz mal para ninguém, né? Depois tem lá o pecado mortal. Esse sim é uma falta grave, se não for confessada e alvo de absolvição e arrependimento, abre caminho ao fogo do inferno. Um dos textos base que foi utilizado para esse conceito é o que está lá em João 5,17, que toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Talvez esse seja um tema aí para, numa outra época, o Gival, por exemplo, tratar melhor aí, né? Nós não vamos entrar muito nesse aspecto. O que eu estou querendo focar com vocês hoje são conceitos que, ano após ano, foi tomando conta de cada um de nós, né? A gente pode colocar assim, sem a gente perceber, né? As pessoas, como eu já disse, formaram o seu conceito, o seu caráter, através dessas imposições que foram feitas, que vieram sendo feitas durante esses anos todos, né? Não dá para a gente dizer que essas coisas todas que aconteceram não nos afligiu, que por ter sido uma iniciativa da Igreja Católica, que só influenciou os fiéis católicos. Não é assim, né? Da mesma forma como a TV, a novela que você assiste, o meio que você vive e tudo mais, a família que você pertence, tudo isso, né? O país que você vive também, onde você é criado, né? Essa forma de viver, esses conceitos todos moldam o nosso caráter, né? E é uma coisa que a gente precisa estar bem atento, né? Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui para a gente seguir nesses conceitos. Bom, e o que eu tenho a ver com isso, né? Eu coloquei aqui uma classificação de pecados numa visão social. Então, cada um de nós, com certeza,
tem lá, ainda que você possa achar que não, mas você tem lá a sua classificação de pecados. A gente poderia dizer assim que no nível 1, nível hard lá, está assassinato, pedofilia, roubo, luxúria, tráfico de drogas, né? Certamente você olha para esse tipo de coisa e diz, não, eu estou fora disso aí, isso é um pecadão, né? Tem lá um outro nível, né? Que a gente poderia dizer que é menos grave. Tem lá soberba, avareza, adultério, falso testemunho. Um outro nível ainda, a mentira, glutonaria, bebedice, inveja. Um outro ainda que seria talvez menos grave, a ira, a preguiça, a vaidade, não honrar pai e mãe, né? Aqui a coisa começa até a ficar mais light, né? A ira talvez não seja nem lá um pecado, né? Eu sou assim mesmo, né? Se mexer comigo, eu não levo desaforo para casa, né? Não quer ter problema comigo, não arrume problema comigo, né? A preguiça também, pô, preguiça é uma coisa boa, né? Não é lá um pecado assim. A vaidade também não precisa ser necessariamente um pecado. Honrar pai e mãe, né? Talvez você diga que tem aqui honrar o pai e mãe porque seu pai e sua mãe eram bons, né? Se o seu pai e sua mãe fossem como os meus, talvez o seu conceito de honrá-los fosse um pouquinho diferente, né? Aí tem lá no final, talvez, a acepção de pessoas. E isso está no nosso dia a dia, como eu comentei com vocês, né? A distinção que a gente faz sem perceber, eu vejo, vou repetir mais uma vez, o que a gente está vendo na pandemia hoje, para mim, é muito claro. As pessoas muito preocupadas em olhar o que os afeta mais, né? A gente talvez não esteja tão preocupado com a África, como eu falei, ou com as favelas, né? Mas se morre alguém mais famoso, aí você se preocupa. As pessoas dizem que não, mas de fato nós estamos tratando todos de maneira diferente. Lá no final, talvez o uso de drogas, né? Para nós cristãos, a gente olha com o nariz meio torcido para isso. Mas basta você ver aí os filmes, né? Ver a TV um pouco, você vê que o uso de droga não é pecado, não, né? Ele até ajuda a muitos aí, artistas, por exemplo, a turbinar a criatividade deles e tudo mais. Então, como eu estava dizendo, cada um de nós, de maneira inconsciente ou consciente, tem uma lista dessa daqui, né? É lógico que o, a influência do pecado na vida da sociedade, ele muda, né? Você não pode comparar o mal que um assassinato faz ao mal que a glutonaria faz, né? São coisas diferentes, mas o que nós vemos, o que eu queria chamar a atenção de vocês, é que essa tipificação do pecado, olhando só o que o pecado faz de mal para a sociedade, né, é um erro, né? Nós precisamos ter isso, ter uma visão clara de, como eu já disse, de que o que você faz pode afetar muito negativamente as pessoas que estão ao teu redor, mas a gente não pode se esquecer que o pecado é uma transgressão à vontade de Deus para a gente, né? E, e Deus se entristece com o pecado, independente do seu tamanho, né? Então, a nossa referência, o que a gente teria que tomar cuidado, não apenas só com que o mal que as nossas ações né, faz para a sociedade, mas como é que Deus me vê quando eu cometo um pecado.
Então, o que eu vejo é que o conceito se perdeu, né? O pecado não é mais o que desagrada a Deus, mas sim o que não pega bem com a sociedade, né? E, de fato, é isso. E esse é um ponto que leva as pessoas a não se preocuparem com, com qual seria a reação de Deus a esse tal pecado, né? O meu interesse é ficar bem com a sociedade. E quais são as consequências da gente, as principais consequências dessa distorção, né? Eu vejo o seguinte, que para o mundo, o resultado disso tudo é que o Deus Salvador deixa de ser necessário, né? Se a sociedade me aceita, se tudo que eu faço não prejudica, teoricamente, a sociedade, eu não preciso de um Deus Salvador, né? Eu também vejo que uma outra consequência é que tudo é aceito em nome do amor, né? É uma forma diabólica, sem dúvida, que, que nós vemos que até no nosso meio, né? No meio cristão, no meio evangélico, essa mudança de conceito de pecado, ela tem assim destruído de maneira assim muito forte conceitos que são muito caros para Deus, eu entendo. Por exemplo, existem muitos pastores que estão pregando que o casamento homossexual é normal, porque tem amor envolvido ali, no, ali no meio, né? O que importa é que as pessoas se amem, né? É, e a razão, a raiz disso tudo que eu vejo é justamente isso. A minha referência não é mais Cristo, é a sociedade. O que a sociedade aceita está bom para mim. E para nós, salvos, quais seriam, pelo menos, aí duas grandes consequências dessa influência que o mundo nos faz, né? Uma delas é de que a santificação não é lá tão necessária mais, né? Eu não preciso passar um processo de purificação, porque, afinal de contas, eu não estou pecando, né? A sociedade me aceita assim, né? A minha referência é a sociedade. Então, o que acaba acontecendo é que Cristo deixa de ser o modelo. Isso para mim assim é muito claro, né? Como eu coloquei, né? Você vê a preocupação da igreja católica desde a Idade Média com os 7 pecados capitais, não era apresentar ou abrir a Bíblia como fonte de conhecimento para os seus fiéis, né? Mas a ideia era fazer uma lista, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, é, como se Deus agisse dessa forma, né? É, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal, né? Como eu comentei no começo da aula, talvez possa parecer que isso não tem muito a ver com a acepção de pessoas, mas eu vejo que está muito ligado, sim, porque o que a gente tem que ter em mente é o que é acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas no conceito de Deus e o que é acepção de pessoas no conceito do mundo, né? O primeiro ponto é esse, né? Nós precisamos ter bem em mente o que Deus espera de nós no trato.
com as pessoas de maneira geral, e não o que o mundo nos recomenda fazer, né? Então, lá em Romanos 12, 2, a gente lê que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, né? Mas que a gente tem que se transformar pela renovação da mente, né? Ou seja, os influenciadores temos que ser nós e não o mundo, né? Então, eu vejo assim que é muito difícil a gente tratar essa questão de discriminação se a gente olhar só com os olhos do mundo, né? Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui para seguir nesse raciocínio, tá? Qual o padrão de Deus? Lá em Mateus 5, 27 e 28, a gente lê: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, né? Ou seja, o padrão de Deus é muito mais forte do que uma simples lista de, de deveres, né? E eu queria tomar a liberdade aqui para parafrasear um pouco esse versículo de Mateus. E eu gostaria que a gente refletisse da seguinte forma: será que a gente poderia substituir o não adulterarás por exemplo, assassinato? Será que seria errado se a gente lesse esse versículo de Mateus da seguinte forma: Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma pessoa e desejar matá-la, já cometeu assassinato com ela, já cometeu assassinato em seu coração. É errado a gente pensar dessa forma, né? A Bíblia, quando nos traz orientações sobre a vontade de Deus, é uma lista que ela apresenta ou é uma mudança de coração, né? A gente poderia mudar, talvez, o não adulterarás por roubo também, ou por vingança, ou por acepção de pessoas, né? Vocês ouviram o que foi dito, né? Não façam acepção de pessoas, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma pessoa, né, e discriminá-la, né, no seu pensamento, já cometeu pecado em seu coração, né? Não seria isso uma verdade, né? Então, o que nós vimos, o que nós vemos nesses anos todos, né? Eu coloquei na Idade Média, mas isso na verdade acontece até em outras culturas. É o bendito erro de a gente fazer uma lista do que pode e o que não pode fazer e achar que atendendo a essa lista você estaria agradando, no caso aí não é nem a Deus, né? É a sociedade. Mas, felizmente, a gente sabe que o nosso Deus ele não trabalha com circunstâncias, né? E a lei dele não muda. Deus é imutável, né? O que valia no passado vale hoje, né? A nossa preocupação tem que ser com a mudança do nosso coração. Compartilhar a tela novamente. No texto, mais especificamente sobre acepção de pessoas, né? No texto que nós lemos em Tiago, estava assim, Tiago 2:2. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem:
Aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Aqui, novamente, eu vou tomar a liberdade de parafrasear, né? Substituir algumas palavras, assim como fizemos no versículo anterior. E a pergunta aí seria: a gente não poderia substituir a palavra homem pobre por homossexual, umbandista, drogado, ou uma prostituta, ou seja lá o que for, né? Será isso que não serve? Será que esse texto de Tiago, ele coloca apenas o homem rico como sendo mal e o pobre como vítima, né? De tal forma que nascer pobre já seria um tremendo de um privilégio, porque Deus iria olhar para você de maneira diferente, né? Será que a gente não faria essa mesma coisa, de dar uma atenção diferenciada, para uma pessoa chamada normal, entre aspas, normal, para outra que seria um homossexual, um bandista, um drogado, uma prostituta? A gente não trata, de fato, essas pessoas de maneira diferente, né? Infelizmente, em alguns desses quesitos, até a própria sociedade, né, a visão da sociedade que eu estava criticando até então, ela tem sido mais aprimorada do que a posição de alguns cristãos, né? Porque a gente, no seguinte sentido, porque a gente não é a favor da ideologia de gêneros, né? A gente não acha que ser homossexual é uma coisa que Deus aprova. Por conta disso, talvez a gente não dê atenção ou não mostre a eles o amor que Deus espera que a gente mostre, né? Isso vale para outras coisas também. Você pode dizer que não, mas por que a gente vê isso muito raramente no nosso meio ou na nossa igreja, né? Nós participamos de uma igreja pequena, não tem assim muito braço para trabalhar na sociedade em todos esses grupos aí da sociedade, né? Mas eu acho que talvez a gente fale pouco demais sobre esse tema, né? E eu acho que a gente deveria se preocupar um pouco mais com isso, né? Na minha família, da Sueli, por exemplo, a gente tem homossexual, né? A gente tem pessoas que professam outra fé, e eu tenho que tratar essa pessoa diferente, eu tenho que olhar para ela apenas como um condenado e, e não como alguém que também é digno da misericórdia das misericórdias de Deus, né? A igreja, quando eu falo igreja, não é só a IECI, né? Mas, de maneira geral, ela tem se preocupado em como tratar essas pessoas de forma igualitária. O que, particularmente, eu mais tenho visto é uma acomodação, é aquele primeiro cenário que eu mostrei para vocês. É uma identidade das pessoas com esses padrões que o mundo prega. Para esses aspectos que eu coloquei aqui
no exemplo, como homossexualismo, professar outra fé, drogado, prostituição e tudo mais, a sociedade, de maneira diabólica, eu diria também, não é por amor, não, né? Ela mostra que ela aceita melhor essas condições do que a igreja. E a igreja, ou ela renega, não dá atenção, ou ela aceita como se fosse uma coisa normal. Então, é asqueroso, a gente vê e não é difícil, você vai no YouTube, aí você vai encontrar muitos pastores tratando dessas questões como se fossem absolutamente normais. Tudo em nome do chamado amor, né? E o motivo disso, sem dúvida, é aquilo que eu procurei mostrar no começo da apresentação, talvez tenha dado um pouco de volta a mais, mas o ponto central seria o que é que nos influencia, né? O que é que molda o nosso caráter? O que a igreja no passado promoveu, o que a TV até pouco tempo fazia, eu estou falando até pouco tempo fazia, porque a televisão, por exemplo, para o Pedro é uma coisa que não existe. Ele não assiste TV, ele gruda no celular, né? É o dia inteiro, se puder, no celular, mídia social e tudo mais, né? Então, o que é que está formando essas pessoas? Então, é uma linha assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Nem se deixar influenciar por ela, né? Não aceitando, né? Mas olhando para as coisas que Cristo nos deixou, né? Como sendo imutáveis. Então, nesse sentido, eu vejo que o que tínhamos colocado lá no início, que a acepção de pessoas é uma coisa que está fora do nosso dia a dia, talvez não seja tão verdade assim, né? A gente simplesmente não percebe que essas coisas estão nos influenciando, né? Porque simplesmente você foi criado no meio delas, né? Deixa eu só mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Em Marcos, né, 2, 16 e 17, nós temos uma lição muito clara do próprio Jesus sobre como tratar as pessoas, né? Eu vou ler ali aqui o texto, né? Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O foco de Jesus nesse texto aí, diferente do exemplo que foi dado ali em Tiago, não se trata de receber uma pessoa bem no lugar que você está, na reunião, é assim que coloca ali no texto de Tiago, né? Mas é de receber a pessoa para o reino de Deus. Aí também, nesse aspecto, a gente tem que considerar, ou tem que avaliar a tal distinção de pessoas. Talvez a gente não trate mal ninguém, porque de raça, cor, tudo mais, mas pode ser que a gente trate mal no sentido de não acolhê-la, né, para a fé que nós professamos,
do jeito que fazemos com uma outra pessoa que talvez a gente dê mais importância, né? Quando a gente fala do Evangelho, talvez com uma pessoa que seja mais receptiva, um amigo seu, de alguma forma assim, que você tenha mais intimidade, mas para um outro que você tem menos intimidade no trabalho, você passa anos e nunca fala nada para ele, você também não está fazendo uma distinção entre essas pessoas, né? Eu acredito que está assim, né? Mas por que isso acontece? Eu entendo que a acepção de pessoas, ela nasce no julgamento que fazemos delas, né? Ou seja, antes de você tratar de maneira diferente uma ou outra pessoa, você faz um pré-julgamento, né? Então, a raiz estaria no julgamento. E o problema é que o julgamento que a gente faz das pessoas, ele pode não estar sendo embasado nos valores de Cristo, mas nos valores do mundo. Aí, de novo, a importância da gente verificar como é que, primeiro, que quem faz o julgamento é Deus, né? E isso já seria um erro, a gente fazer o julgamento, né? E outro é com que conceito, com base em que você faz o julgamento. Então, obviamente, tanto a sociedade como nós, os cristãos, né, a gente sabe que você não pode fazer distinção entre condição social, raça, cultura, popularidade, posição de destaque, ainda que seja na igreja, né? A gente não pode tratar um presbítero com mais honra do que uma pessoa que não ocupa cargo nenhum, né? Ou então tratar uma pessoa diferente em função do nível, entre aspas, de pecador que ele é. Ou seja, se o cara comete uma mentirinha de vez em quando, eu vou tratá-lo de uma determinada maneira. Se ele cometeu adultério, não, esse cara aí já vamos deixar ele de lado, né? Ele é um pecador mais perigoso, né? Esse tipo de distinção Jesus não fez nesse texto que a gente leu em Marcos, né? Em Mateus 7, 1 a 13, a gente lê que a gente não deve julgar para que nós não sejamos julgados. Pois da mesma forma que nós julgarmos, nós também vamos ser julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês, né? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Esse também é um texto assim bastante conhecido, né? E, enfim, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje, que tentando aí preparar a aula de Tiago, foi uma coisa que para mim foi importante, é que eu não deveria simplesmente começar a aula como eu terminei. São coisas muito básicas, que a gente não deve tratar as pessoas diferentes, de maneira diferente, independente se ela é preta, branca, azul, amarela, ou se ela é pobre ou rica. Isso é uma coisa tão básica. Teoricamente, a gente não precisa nem da Bíblia para isso, né? A sociedade não aceita isso, né? Porém, os padrões de Deus, eles são diferentes. Naquele texto que diz que se você olha para alguém pensando em adulterar, você já cometeu adultério, né?
como eu já disse para vocês, isso também não se aplica à distinção de pessoas. Será que esse pecado em particular, Deus também não olha com mais severidade? Deus não é mais crítico a ele do que a sociedade é? Né? Com certeza sim, pessoal, né? E, infelizmente, eu vejo que no nosso meio, eu não estou colocando o dedo no nariz de ninguém, não, mas no nosso meio a gente encontra dificuldades também com esse quesito, né? Com esse ponto, né? De acepção de pessoas, né? Talvez isso a gente trate um pouco mais, aí sim, tentando pontuar na próxima aula, mas quando a gente olha que na nossa igreja nós tivemos algumas pessoas, sem entrar muito em detalhes, mas a gente sabe que tivemos algumas pessoas que saíram da igreja porque não se sentiam amadas. Isso aconteceu, né? Nós também tivemos algumas pessoas que saíram da igreja e talvez a gente não se deu conta, não lembrou, elas eram meio invisíveis ali, né? Será que a gente está agindo corretamente? Será que a gente não pode melhorar nisso, né? Quando terminava o culto, né? Se Deus quiser, vamos voltar para lá. Quando terminava o culto, aí você se apressa em abraçar aquela pessoa que você gosta, que você tem saudade, que você identifica mais. Isso é natural. Mas naquele cantinho da igreja, está lá um visitante que a única atenção que ele teve foi do pastor lá na frente pegar o papelzinho e ler o nome dele e agradecer pela visita, né? E mais nada além disso. Nada além disso, né? Ou então o que já frequenta a igreja há muito tempo e eu sequer sei o nome, numa igreja do nosso tamanho, né? Isso não é fazer acepção de pessoas, né? Eu entendo assim que sabe? E olhando para esses detalhes, eu infelizmente vejo que eu também faço, né? A gente trata as pessoas diferente. Obviamente, não existem aquelas que você tem mais intimidade, que você tem mais afinidade, né? Mas qual o propósito da gente ir na igreja? É o encontro social, né? Talvez aí essa questão de afinidade eu poderia tratar em casa, no encontro que eu faço com essas pessoas na minha casa. Eu gosto de música, por exemplo, então eu não vou convidar o Caco para cantar, porque ele canta mal demais. Eu vou convidar o Celso e a Vera né? O Jader, né? Então, afinidade a gente pode tratar assim. Mas o propósito da gente ali na igreja é esse, né? É só para se encontrar? Também para isso, né? E, e a gente erra sim, porque ali no nosso meio tem os invisíveis, né? Os invisíveis e a gente não tem dado muita atenção, né? Então, esses dois aspectos principais que eu gostaria de destacar, né? Com você, entre nós mesmos e entre as pessoas do mundo. O Samuel está levantando a mão, acho que ele quer falar um pouco aí. Você abre para ele, Flávio? Já abri aqui. Só queria compartilhar um ponto a mais que acho que a gente precisa considerar nessa questão de julgar ou não julgar, que acho que tem que haver um equilíbrio sempre na vida cristã entre todas as pessoas.
E é, de fato, também a noção de que nós somos corpo de Cristo. E visto que somos corpo de Cristo, somos chamados também a estar atentos aos pecados que possam acontecer dentro da nossa comunidade. E eu acho muito pertinente a maneira que você colocou da gente não olhar para o irmão fazendo distinção de pecados como pecadinho, pecadão, porque como você disse também em toda a aula, não existe essa diferença para Deus, o pecado é um só e é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Mas existe um chamado também lá em 1 Coríntios, capítulo 5, onde Deus manda, por meio do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, a estar atento a pecados que estavam acontecendo na igreja, que eram necessários de se confrontar. Porque se a gente vai parar para não julgar a vida dos outros irmãos, no sentido de, entenda juízo aqui, sinalar o pecado, não para a destruição, sino para trazer a pessoa para perto de Deus, que é sempre o chamado da igreja, a gente vai deixar a vida cristã ser guiada pelo pecado e o pecado vai continuar na igreja como se fosse uma coisa normal. Por isso, o chamado de Deus para todo crente é: esteja você atento ao seu pecado, trate a sua vida, tenha um relacionamento próximo com o Senhor, entenda que você é pecador, mas quando você vê pecado na vida do seu irmão, na vida de pessoas que estão ao seu redor, chegue e sinale e fale o pecado. Pois quando isso não acontece, a gente se coloca num patamar de que, não, todo mundo é santo, ninguém peca, ou todos somos pecadores e ninguém precisa julgar ninguém. Eu queria ler 1 Coríntios capítulo 5, diz assim, Paulo está falando nesse contexto, e interessante o que ele diz. Ele vai falar de pessoas que a gente pensa que somente estão fora da igreja, mas ele vai falar de pessoas que estão dentro da igreja. 1 Coríntios 5, verso 9, diz assim: eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Mas, nossa, pessoas imorais, a gente não deve se associar. A palavra associar aqui podemos definir como você estar perto. Com isso, olha o que ele diz: não me refiro a imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Verso 11, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Cara, parece aí que é uma contradição. Porque ele está dizendo, julguem o que vocês estão vendo. Tratem o que está dentro da igreja. Mas antes de tratar o que está dentro da igreja, tratem o seu coração também. Para que quando alguém venha lhes falar, vocês tenham autoridade para falar, não como os fariseus, que exigiam uma coisa das pessoas, mas eles não cumpriam. Mas temos um chamado, sim, da gente sinalar o que está dentro da igreja e que a gente precisa tratar. Claro que não é, tratar não é só pegar a pessoa e jogar fora. Longe disso. É tratar a pessoa para chamá-la para perto de Deus, para ajudá-la a lidar com seu pecado, para afastar o pecado da comunidade da igreja. Mas se essa pessoa quer continuar com esse pecado, se ela assume essa posição, a palavra de Deus está dizendo que tais pessoas não devem nem comer. Verso 12 diz assim: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Paulo não está preocupado com as pessoas do mundo. Diz assim: não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus vai julgar os de fora. E ele termina o verso 13: expulsem esse perverso do meio de vocês. A pessoa que, querendo continuar a pecar, depois de querer ser chamado para tratamento, foi julgado o seu pecado. Claro que tem o procedimento da disciplina, esse é outro ponto. Mas a gente precisa equilibrar esse ponto da gente entender que não julgar as pessoas é julgar como os fariseus julgavam. Eles colocavam peso nas pessoas que eles mesmos não cumpriam. Por isso, o chamado que nós temos e a exortação da palavra de Deus é a nós vigiarmos sobre a nossa própria vida
lidarmos com o nosso pecado, com o nosso relacionamento com o Senhor, e assim estarmos dispostos que quando a gente enxerga o pecado e quando estamos vendo o pecado, a gente deve tratar com amor, amabilidade, bondade, fruto do Espírito, com o intuito de restaurar. Porém, se a pessoa insiste em continuar no pecado, o resultado é um juízo e a autoridade que é dada à igreja para tratar de pessoas que persistem no seu pecado. Então, acho que a gente precisa equilibrar esses dois pontos com a visão que você falou, mas também entender que somos chamados como igreja a julgar o pecado quando a gente está vendo. Porque a Bíblia diz, para terminar, que se eu vejo meu irmão pecando e eu não falo nada, o que eu estou fazendo? Estou sendo conivente com o pecado dele. Só isso aí. Para deixar um pouco equilibrado o ponto, tá bom? Viu, Samuel, longe de mim querer completar o que o pastor disse aí, né? Mas o que eu queria, o que eu quis frisar é o seguinte, né? Enquanto lá no passado, ou até hoje, a Igreja Católica se preocupou em fazer uma lista do que pode fazer ou não, e essa lista vem ampliando, o que Jesus fez foi ao contrário, ele reduziu todos em dois, né? Então, se a gente ama ao próximo, independente desse próximo ser pecador ou ele não ser pecador, a gente vai tratá-lo de maneira diferente, né? É isso que eu quis dizer, né? E nesse aspecto, em mim eu vejo que existem falhas, porque quando eu amo de maneira diferente as pessoas, eu estou pecando nesse quesito de fazer distinção entre elas, né? Quando é, quando eu não me preocupo em apresentar o evangelho, como eu disse, para alguém que está do meu lado, porque ele é mais pecador, ou por um perfil, seja lá qual for que ele tenha, mas eu faço para outra pessoa, eu estou fazendo distinção, né? E essa distinção, ela vem sempre, a base para a distinção é o julgamento, né? Talvez inconscientemente a gente julgue, esse aqui merece ouvir, esse aqui não merece ouvir, ou como eu disse na igreja, esse aqui merece que eu vá cumprimentá-lo, vem, sei lá, um convidado de fora para cantar na igreja, sei lá, vem lá o João Alexandre cantar. Aí eu vou lá, cumprimento, abraço, é lógico, é uma visita, a gente vai dar atenção. Mas aquele coitadinho que entra e sai sem perceber, para esse eu nunca dou atenção. Então, esse tipo de erro eu cometo, né? Eu cometo, né? É nesse aspecto que eu quis dizer. Nesse caso específico que eu estou colocando, o ponto central do julgamento é a importância da pessoa, né? Ou a habilidade que ela tem de cantar, outras coisas qualquer, né? Mas pode ser uma porção de outras coisas, né? Pode ser classe social, como é o que fala lá em Tiago, pode ser de habilidade da pessoa falar em público, coisa do tipo, ou pode ser o que ela crê. Esse é o ponto. Algumas pessoas sabem que entre os adolescentes tinha lá uma menininha lá, amiga deles, que se dizia homossexual. Você deve saber disso, né, Samuel? E eu achei muito legal os adolescentes tentando se aproximar, enturmando, fazendo ela participar das programações. Isso é uma coisa bonita de se ver. Mas, às vezes, a gente não faz. É nesse aspecto que eu quis dizer, Samuel, que quando a gente, pelo menos, eu estou falando mais por mim, né? A gente lê esse texto de Tiago,
no exemplo que ele colocou ali, a primeira impressão é aquela, pô, isso é para mim, eu não faço isso. Eu não vou dar mais atenção a um rico do que a um pobre. Mas existem vários outros critérios, e nesses outros, talvez eu esteja fazendo, sim, acepção de pessoas. É isso que eu quis chamar a atenção. Né? Não, eu só acrescentei a questão do comentar mais alguma coisa? Oi? Eu só acrescentei a questão de julgar, porque aconteceu muito no seminário de pessoas falarem que você não pode julgar as pessoas, entendeu? Então, justamente, algumas partes da Bíblia está falando sobre um contexto específico, como o que você está mencionando. Porém, as pessoas pegam esse conceito e aplicam a toda a palavra, entendeu? E a toda parte na Bíblia. Então, ninguém julga ninguém, e o mundo fala isso, né? O mundo fala isso pra gente, até pegando a Bíblia e fala, antes de você me criticar, tire o quê? A trave do seu olho, né? Assim as pessoas tratam muitas vezes os cristãos e por isso querem calar o que a gente muitas vezes fala. Por isso eu estou dizendo só para a gente equilibrar. O ponto que você falou é especificamente mas é necessário também a gente entender que há sim um dever nosso como cristãos, que devemos entender que somos chamados a cuidar primeiramente da nossa vida, mas assim, sim, tratar também a vida dos outros. Só isso. Entendi. Acho que eu sei do que falar. Só queria dizer que coisa preciosa é termos esses dois pontos de vista colocados de maneira tão clara, tão serena e tão relevante. Porque os dois são absolutamente importantes, hein, Samuel e Giba? Os dois enfoques são bíblicos e igualmente importantes. Que bom se o nosso parlamento tivessem crentes como vocês, inteligentes, sóbrios. Graças a Deus por esses dois pontos levantados. Muito boa a intervenção, Samuel. Muito bom ponto de vista do Gilberto também. Excelente, os dois pontos estão claríssimos. Bom, pessoal, o Feri, inclusive, abriu a porta aqui, me deu uma cutucada, falou só você fala, não deixa ninguém falar, né? Giba? É que em casa, Gilberto? falar, quando eu tenho oportunidade, eu não largo a bola, né? O Jader levantou o dedo ali, acho que ele quer falar. Primeiro a Alba. Primeiro você, Alba. Eu não vi. Ô, Gilberto, Oi. eu estava aqui pensando sobre essa questão da acepção de pessoas. Esse trecho que o pastor Samuel falou sobre tirar a trave do seu próprio olho, eu acho que tem a ver, o desafio aqui é de nós olharmos para dentro de nós mesmos, né? Por que eu não gosto daquela pessoa? Por que eu faço acepção? O que tem por trás disso? Aí a Silvia vai poder me ajudar, né? A gente vai descobrir coisas horríveis a nosso respeito, de coisas que tem no nosso coração, né? Orgulho, complexos e tantas coisas que talvez Deus esteja querendo fazer uma faxina no nosso coração, né? Talvez valha a pena a gente parar de vez em quando e pensar por que eu não gosto daquela pessoa, né? Ou por que aquela pessoa é melhor do que a outra, por que eu não faço questão, por que eu sempre deixo aquela pessoa de lado e a outra não, né? Posso falar? Estou com a palavra? Vocês estão me ouvindo? Então, eu sou um tipo de pessoa que eu não sou, acho que, de falar muito, normalmente. E sempre quando alguém faz alguma intervenção, eu fico naquela, falo, puxa vida, era exatamente o que eu gostaria de falar, o que eu estava pensando. E uma pessoa que costuma fazer isso com muita frequência, né, é o Celso, né? Ele entra e fala as coisas que eu queria falar, né? Mas como eu sou um pouco lerdo nesse sentido de sair falando, eu estava exatamente observando isso. A aula que o Gilberto nos deu aí, e eu vou falar isso não porque ele seja meu consogro, né, Celso? Mas foi extremamente doce, clara, objetiva, e me fez ver o quanto eu sou preconceituoso ou faço acepção de pessoas em vários momentos. Quando o Samuel interviu, eu falei, caramba, vai intervir, tá uma palavra tão gostosa, de repente vai entrar o pastor e tudo, e já minha cabeça já
fez aí um... E aí ele explanou de uma forma também bem coerente, bem... Na hora do Gilberto falar, ele, com todo o carinho, focou ali os detalhes, as coisas, do foco dele. O Samuel veio e falou, puxa, é exatamente isso, que bom. E ampliou essa discussão no sentido de passar para o seminário, que é um lugar de onde saem ali os pastores e os mestres. E eu falei, meu, que bênção. Que igreja que eu participo, onde a gente possa conviver com pontos de vista e discutir as coisas e comentar as coisas. E eu estou sendo aqui grato a Deus pela vida da nossa igreja, especialmente agora aí pelo Gilberto e pelo pastor. Obrigado. Bom, pessoal, o que eu tinha reservado para hoje é isso, né? Peço desculpas aí por falar demais, né? No próximo domingo eu vou tentar ser mais conciso, né? Não dar tanta volta, né? Eu percebo que às vezes estou sendo prolixo demais aí, mas tá? E bom, é isso. Acho que foi ontem eu passei uma mensagem pro Flávio, porque eu estava com dúvidas sobre o que apresentar no seguinte sentido. Eu achei, puxa vida, vou dar uma volta demais, falar de 7 pecados capitais, essas coisas, parece que não tem nada a ver com, né, com a aula sobre acepção de pessoas. Aí ele me encorajou um pouquinho ali, né? Mas foi dessa maneira que a coisa me tocou, né? Porque, como eu disse, lendo o versículo lá, dá a impressão, puxa vida, tranquilo, eu não faço isso, estou livre dessa, né? Mas acho que não é bem assim, não, né? O que a Bíblia faz, ela realmente ela se preocupa em mexer com o nosso caráter. E o caráter das pessoas não está baseado numa lista do que se pode e o que não se pode fazer, né? Então, o resultado final justamente o oposto do que a Igreja Católica veio fazendo ali da Idade Média, né? Não é assim ampliar a lista do permitido, mas é reduzir como Jesus fez, né? É no amor ao próximo que você consegue cobrir todas as outras coisas se realmente você tiver amor, né? E eu confesso que em muitas situações eu não demonstro o amor que deveria demonstrar para as pessoas. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia tão forte, né? Tem tanta gente sofrendo, né? E se eu estou fazendo pouca coisa, tá errado, né? Isso é uma forma de tratar as pessoas de maneira diferente, né? Então é um momento para a gente refletir sobre a vida que a gente vem levando, sobre a que eu venho levando, né? Eu vou acabar já, né? Mais uma vez, eu vou dizer, já disse para várias pessoas isso, que felizmente Deus me deu uma esposa em que é muito natural dela olhar assim para as necessidades dos outros, né? E ela antecipa coisas que para mim não é natural. Eu tenho que trabalhar um pouquinho para ver, né? E isso tem me feito pensar, não é por acaso que Deus a colocou na minha família, né? Por exemplo, ontem ela preparou umas comidinhas, umas marmitinhas ali para levar para a Natália, para facilitar ela cuidar da minha netinha, né? E é um detalhe assim que parece pequeno, mas que não me passou na cabeça fazer. E ela
e ela lembrou de fazer. Então, são coisas que a gente tem que exercitar. Então, a falar da acepção de pessoas, ela tem a raiz lá no amor também. É uma coisa que a gente precisa trabalhar, precisa estar sensível à necessidade dos outros, né? E se para alguns é mais natural, graças a Deus, né? Mas eu tenho que trabalhar no sentido de melhorar essas coisas, né? Na minha vida. Então, eu tenho, assim, vontade de, principalmente no nosso meio, quando a gente puder voltar para a igreja, se encontrar novamente, talvez abraçar mais aquele lá que eu nunca abraçava, ou dar atenção para aquele que chegava e saía e ninguém via, né? É o que eu tenho sentido. É lógico que isso pode ser fruto do afastamento, né? A gente fica mais sensível nesse momento, mas não deixa de ser uma coisa boa, né? Que a gente tem que procurar fazer.